muitas mulheres eu pergunto, quem são vocês? Vocês falam, eu sou casada, eu sou dona de casa, eu trabalho, não sei o quê. Não quero saber o que você faz, eu quero saber quem você é. Isso faz diferença, responder quem você é e o que você faz. Porque primeiro a gente é. Primeiro nós somos alguém, depois a gente faz alguma coisa. Fixem isso para vocês, tá? De repente vocês falarem, eu não sei quem eu sou. Lembra de uma igualdade que todas nós temos. Nós somos filhas de Deus. Partindo daí, vocês começam a esmiuçar e a explorar mais quem são vocês, tá? E hoje o nosso olhar para o Outubro Rosa é para falar sobre a gestão do autocuidado. Porque o Outubro Rosa, embora tenha a simbologia do câncer de mama, mas a gente precisa se cuidar em todas as esferas, mental, emocional e física. Mas aproveitando e fazendo um gancho com o Outubro Rosa, que a gente possa se cuidar mais, que a gente possa olhar mais para nós. Nós mulheres viemos de um ranço cultural de que se a gente cuidar da gente é egoísmo. A gente tem que ser salvadora do mundo, colocar todo dia a nossa calcinha de Mulher Maravilha e salvar o mundo. E quem salva a gente? Ninguém além de nós. Eu não estou pedindo para vocês serem egoístas, não é isso. Mas eu estou pedindo para vocês olharem para vocês. Terem pequenas pausas no dia de vocês. O celular hoje, eu falo que o celular é o filhote do capiroto. Porque ele vicia o nosso cérebro para você falar, deixa eu dar só mais uma olhadinha. E aí você fica lá, 1 hora no celular. Eu não tenho tempo para estudar nada, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para relaxar no sofá. Quantos de vocês ali conseguem ficar assim no sofá, de boa? Não dá, né? Tem muita coisa para fazer. Porque hoje nós somos. Antigamente nós éramos do lar, e o homem era o provedor. Hoje o homem não consegue controlar uma casa. E hoje nós continuamos sendo do lar e provedoras. Muitas vezes solo. Criança, a casa e o trabalho. É muita demanda. Mas a gente não tem 15 minutos no dia para nós. Para acordar no horário para o trabalho, tomar o café adequadamente na mesa, já vai comendo, se trocando e comendo. Belisca o pão, engole o olho do café. Isso também é autocuidado. Eu não estou falando de nada longe da gente. Isso é custo zero. Mas se a gente não começar a ter esse hábito, a gente está deixando de se autocuidar. A gente não se alimenta, a gente come. Eu preciso de sal para aguentar o batente. Senão a pressão cai e a gente desmaia. Preciso de sustância, arroz, feijão, carne. Mas é só isso? O que você está mandando para dentro do seu corpo? O que é o nosso corpo? É a vestimenta, ou seja, o nosso corpo é a roupa que reveste o nosso espírito, que é sagrado. E essa roupinha aqui é um empréstimo. Deus emprestou para a gente. Como que a gente está cuidando? Então, o Outubro Rosa ele abrange várias formas de autocuidado. E no salão de beleza é um autocuidado. Não é coisa assim que está longe da gente. É ali no dia a dia. Então, que a gente possa ter um olhar mais consciente do que a gente está escolhendo no nosso dia. Um copo de Coca-Cola ou um copo de água? Você pode escolher. Não tem ninguém com uma arma na cabeça de vocês falando, tomem Coca-Cola. Mas as marcas são boas para falar, toma Coca-Cola, vocês tomam. Porque entra na nossa mente, é gostoso, é viciante. E é sobre isso, o nosso outubro, sobre o autocuidado. E como a gente vai falar da gestão do autocuidado, eu quero trazer um pouquinho da fala do que é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, assim como Setembro Amarelo, Novembro Azul, Maio Laranja e outros meses, é uma simbologia que alguém
viveu na pele, alguém passou por essa história e resolveu levar a mensagem para outras mulheres, para outras pessoas. Então, o Outubro Rosa existe porque a Susan Komen, ela foi uma mulher que, aos 36 anos, morreu de câncer de mama nos Estados Unidos, isso em 1980. E aí, em 1982, a irmã dela criou uma ONG chamada o Instituto Susan G. Komen, que além de auxiliar as mulheres a prevenção com a ciência, tem apoio psicológico, apoio financeiro em várias esferas, porque a Susan queria fazer isso, só que ela não teve tempo. E o primeiro ato simbólico do Outubro Rosa foi uma corrida de rua em Nova York, em 1991, onde distribuíram os primeiros lacinhos rosa falando: pessoal, mulheres estão morrendo de câncer. E aí criou-se essa simbologia e esse movimento que já está aí há 40 anos, trazendo esse olhar para a gente. Esse ruído aqui. Vocês estão ouvindo o chatinho? Não sei. De manhã não tá. E aí, a ideia é isso, é essa preocupação, esse olhar. No Brasil teve em 2002, lá no Ibirapuera, no Obelisco, colocaram várias cruzes rosas como simbologia desse marco. Mas aí o que acontece? O que é o câncer de mama? Eu gosto de trazer uma visão mais simplificada da coisa para a gente entender. Tem um oncologista espanhol, Carlos Lopes, ele fala que o câncer é o quê? É uma mutação celular, ok? Mas imagina que o nosso corpo, todos os dias, ou seja, diariamente as células estão nascendo e morrendo para manter em funcionamento essa máquina chamada corpo. E por algum motivo, essas células se negam a morrer e falam: eu não quero mais morrer. E sai desse ciclo nascer e morrer e se aloja num determinado ponto do nosso corpo. E quando isso acontece, começa a ter o efeito maçã-corpo. Várias células que estavam aqui falam: opa, vou ficar ali também. Sai do ciclo natural e começa a se alojar. E aí cria o tumor. Por isso que forma o tumor e os médicos falam: não são mais células saudáveis porque não participam desse movimento. E aí, qual o controle sobre isso? Zero. A gente tem controle zero sobre mutação celular. Isso é um desafio gigante para a medicina. Porque eles elencam uma série de orientações e mesmo assim pessoas saudáveis são diagnosticadas. Então não é para trazer terror, não é para trazer desespero, é para a gente entender que é uma coisa que existe e que se a gente fizer a prevenção, a gente está no caminho certo. E outra, o câncer de mama, ele dá em 99% das mulheres, apenas 1% são os homens. O homem também tem o câncer de mama, mas é uma parcela muito pequena, tá? E outra, hoje o câncer de mama, se descoberto na fase inicial, ou seja, 1 centímetro do tumor, a chance de cura é de 95%. Gente, 95% é quase 100%. Então, é a prevenção, é a ciência que vai salvar a gente. Eu tenho me deparado com muitas mulheres que não fazem seus exames por qual motivo? Eu não quero caçar doença. Então, escolho o seu difícil. Ficar com medo de ir lá e caçar doença, ou não caçar doença, esperar 5, 6, 7 anos e quando você for fazer o exame, você já está com câncer em fase terminal. Aí não tem mais jeito. Por isso que a gente se depara com algumas situações. Nossa, ela estava ótima, foi lá, fez o exame, deu e morreu. Mas é porque ela já estava há muito tempo com câncer. Não fez os seus exames em dia. E é a médica que vai definir se você vai fazer a cada 6 meses ou anual. Por isso, nós mulheres temos que fazer nossos exames em dia. Está com medo? Vai com medo mesmo. Mas pelo menos você vai fazer. Tá tudo bem, mais 1 ano ou 6 meses para viver tranquilamente, entendeu? Porque a gente não tem controle sobre isso. E hoje o câncer não é mais um diagnóstico de câncer, não é uma sentença de morte. Antigamente não se falava. Antigamente, ai Deus o livre de falar o nome daquela doença. Ai, você viu, ela morreu com aquela doença ruim. Olha o quanto que a gente evoluiu. Hoje a gente pode falar abertamente da doença.
E Deus não brinca de jogar dados, você vai ter, o indivíduo ter. Você. Não é assim que funciona. Todas nós estamos aqui expostas. Deus não brinca de jogar dados. Façamos os nossos exames. Vocês vão falar, nossa parte está tão repetitiva, mas é para fixar isso. Vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês sejam muito verdadeiras. Com vocês. Vocês até podem mentir para mim, tá? Mas sejam honestas com vocês. Quem aqui está com seus exames de mamografia e ultrassom em dia? 50% talvez? Então a gente precisa fazer os nossos exames, porque é ele que vai salvar a nossa vida. Eu conheço mulheres que por terem filhos não querem fazer. E se eu achar doença, quem vai cuidar do meu filho? Você, mas você precisa se cuidar, você precisa estar bem para cuidar dele. Então, não tem escapatória. A gente precisa fazer a nossa parte, tá? O Instituto AC Camargo traz uma série de orientações para a gente. Boa alimentação, evitar o cigarro, bebidas alcoólicas, a reposição hormonal fazer com acompanhamento médico, praticar exercícios e o que eles batem na tecla, os exames de ultrassom e mamografia em dia. É isso que vai salvar a gente. Por que ele traz esse alerta? Dia 3 de outubro agora, a Sociedade Brasileira de Mastologia, com o INCA, trouxe um número que até 31 de dezembro, 73.610 mulheres terão câncer. De agora até dezembro, 3 meses. Não é para assustar, é só para a gente se deparar com a realidade. E que está nas nossas mãos a gente evitar passar por isso. Então é a ciência trazendo isso para a gente. E o SUS, a gente teve uma grande conquista agora, porque antigamente os exames de mamografia eram de 50 anos a 69. Como cresceu 40% o número de mulheres de 40 a 49 anos, agora a mamografia no SUS é dos 40 aos 75 anos. É uma baita vitória que a gente teve. E o SUS, a gente tem que tirar o chapéu do SUS, porque é o único país no planeta que tem SUS. E a galera reclama. Não cabe nós entrar nessa pauta e nem julgar. Mas vai lá e faz. O que acontece? O Outubro Rosa fala tanto do câncer de mama, que os médicos e as clínicas ficam com a agenda esgotada. Não conseguem agendar. Por quê? Porque teve a conscientização, todo mundo falou, epa, mas todo dia é dia de prevenção. São 365 dias no ano, não é só outubro. Então, isso fica muito intrínseco para dizer quem é o público final do Outubro Rosa. Nós, mulheres. E aí, você segue a cartilha toda do AC Camargo, faz tudo bonitinho e recebe um diagnóstico. E aí? O que você faz? Eu, Paticene, correndo 3 vezes por semana, 2 vezes na semana fazendo yoga, durmo super bem, me alimento super bem, na minha despensa não tem nada da indústria, faz barulhinho, sabe? Frutas, verduras, me alimento, não tomo refrigerante. Meus exames em dia e eu recebi um diagnóstico. E aí você faz o quê? Eu recebi um diagnóstico. Nossa, ficou muito ruim isso aqui. O que aconteceu aqui, Cláudio? Acabou a luz. Não, ele não está na tela cheia, a gente não conseguiu pôr, mas bagunçou. Mas foi o que tem, né, gente? A vida como ela é. A vida real é assim. Eu recebi um laudo chamado aqui, ó, tumor filode borderline. Esse tumor, você quer inverter a luz? Inverte aqui, ué? Eu apago aqui e acendo aqui? Isso, acho que fica melhor, né? Então, eu recebi um laudo de um tumor filode borderline. Ele não foi um câncer, mas é um tumor extremamente agressivo. Que eu precisei fazer uma mastectomia total.
seja, a retirada da mama todinha. A mama direita foi-se embora. E o Instituto AC Camargo traz as características desse tumor. Ele cresce muito rápido, na velocidade da luz. Eu fui para o centro cirúrgico com 12 centímetros dessa mama gigante. Não dá nem onde que cabe 12 centímetros aqui. E era um fibroadenoma, ou seja, aquela bolinha de gordura que todas nós temos, que eu acompanhava a cada 6 meses. Deu 5 meses do meu último exame, eu fazendo o meu exame de toque, ele tinha sumido. Eu falei, opa, poderia ter ficado feliz. Opa, que bom. Não, eu fiquei preocupada. Como assim sumiu? Já estava comigo ali há décadas, já era meu companheiro, super íntimo, né, na região. Sumiu. Quando eu cheguei lá, ela fez assim. Já assim, eu não aprendi a fazer exame de toque. Fazia com a pontinha do dedo, já estava gigante. E aí só cresceu, porque é a característica dele. E ele se confunde muito com o câncer por conta disso. Existem 3 tipos do filose. O benigno, o borderline, que foi o que eu tive, e o maligno. O benigno chega ali aos 4 centímetros, arredondando. O borderline 7, o maligno 9. O meu borderline teve 12 centímetros. Mais uma bênção, porque eu não tive câncer. Eu tirei só uma mama. E com 12 centímetros, ele se manteve em borderline nas 3 biópsias que eu fiz. Então, a gente tem que agradecer até aquilo que vem como um furacão na nossa porta. Tentar olhar o que ainda tem de bom. Eu tinha várias coisas de bom ainda para olhar. Nossa, não tá legal isso aqui, gente. Peraí. Vou incomodar, pessoal. E aí eu tive que me agarrar àquele recurso que está disponível para todas nós, a custo zero, 24 horas por dia, a nossa fé. Eu precisei ter fé em Deus, eu me sinto muita vontade em falar em Deus, cada um chama de um jeito, cada um sente de um jeito, com ou sem religião, não importa. O importante é que você tem Ele na sua vida, que vocês não se esqueçam. Não é o que a gente passa. Não importa a tribulação que a gente passa, Ele vai estar com a gente. E a gente não pode se esquecer disso. Muitas aqui já passaram algo, estão passando ou irão passar. Eu não estou falando sobre câncer de mama, estou falando de dor invisível, de alguma tribulação, de alguma dificuldade. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tenham mais. Deus não dá pedra a uma filha que pede um pão. Nós nunca estamos desamparados. Acreditem, confiem. Eu precisei ter fé em Deus, eu precisei ter fé em mim. De que se era a minha dose, eu ia aguentar. E Deus manda o frio conforme o cobertor. Eu me curvei, eu tive que fazer um exercício muito difícil de me curvar e aceitar a minha dose. Sabe, na teoria, aceita que dói menos? É sobre isso. E eu aceitei a minha dose e bati no peito e falei, vou-se embora. E eu tive que bater no som. Ironicamente ou não, foram 9 meses que eu fiquei sem o peito. Mas lembra que eu falei quem era a Paty? Eu falei que Paty era alegria? Eu usei meu humor em todos os momentos. Mas para quê? Para trazer alegria para o olho do furacão e leveza para o troço mais louco que eu vivi na minha vida. Foi auto-bullying a todo momento. Eu me chamava de saci, de pirata, farol quebrado. Mas para poder... vai passar. E passa, gente. Porque a vida não é o que você passa, é como você passa. Como você decide passar pela sua tormenta. Deus não escolhe. As coisas acontecem. O turbilhão bate, ele não bate a nossa porta, ele simplesmente chega. E aí você faz o quê? Então eu me agarrei a fé em Deus, fé em mim, e eu precisei ter fé em outras pessoas. Nas mãos gentis das médicas,
nos fisioterapeutas que me ajudaram com 70 sessões de físio para o meu braço voltar para o lugar. Eu fiz 20 sessões de oxigenoterapia, que é inalar oxigênio puro, porque eu tive complicação com 3 pontinhos que estavam rebeldes, não queriam cicatrizar de jeito nenhum. E a oxigenoterapia, o oxigênio puro vai para a corrente sanguínea e ajuda na cicatrização. Mas tem seus benefícios, sabia? Rejuvenesce. Eu falei, olha! A minha irmã mais velha, ela já é 60 a mais, então ela já tem carteirinha de idosa. Aí ela falou, idosa pode acompanhar? Vamos inverter? Não é o idoso que precisa de acompanhamento. Você pode levar a idosa para eu ficar mais jovem? Então a gente tem que rir. Na psicologia fala que quando você está rindo da desgraça é porque você superou. Não, ri no meio da desgraça. Para deixar leve. A coisa já está ali, já existe. E a gente tem que compreender o tamanho da nossa força. O problema bate na nossa porta, seja ele qual for, e aí a gente se diminui do tamanho de uma formiga e ele é um monstro. Inverte. Seja você gigante. E olhe para ele e fala, eu vou controlar você, eu domino você, não é o contrário. E é possível. Eu não estou dizendo que é fácil, não é isso. Dói bastante, mas é possível. Então, em meio à sua tribulação, escolha como você quer passar. Se é ó vida, ó céus, ó azar, eu complemento. Eu não quero estar nesse lugar. De jeito nenhum. Porque eu nunca fui vítima de nada e não tinha o direito de me prostrar como vítima num momento desse. E aí, quando eu falei de fé, eu recebi um tercinho de mão na véspera da cirurgia de um casal de amigos que, de forma muito genuína, vai com Deus, vai dar tudo certo, Deus abençoe. E eu segui até a porta do centro cirúrgico com esse crucifixo, esse tercinho, né? Fiz a cirurgia, foi tudo bem, graças a Deus, meu corpo respondeu bem, tive alta no mesmo dia. Passado alguns dias, eu fui lá no Criado Mudo e peguei o tercinho. Quando eu olhei, eu falei para o meu marido, amor, cadê o braço direito de Jesus? Eu tirei a mão direita. E o crucifixo não tem o braço direito. Para os céticos pode ser, os objetos quebram. Eu também acredito, as coisas foram feitas para quebrar. O celular se derrubando, quebra, lasca a tela. Se não tiver tela, aí lascou de vez, né? Copo cai, quebra. Os objetos foram feitos para quebrar. Só que nesse momento, eu não vi dessa forma. Eu entendi que Jesus estava falando comigo. Falando comigo em que sentido? Eu estou com você, eu estava com você e eu senti por você. Quantos sinais a gente recebe no dia a dia? Sabe aquele trecho bíblico? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A parte não foi escolhida. Jesus falava por parábolas para a gente poder entender com os nossos recursos. Eu entendo como Deus chama nós todos os dias e a gente não presta atenção, porque a gente está correndo demais. Mas ali eu consegui, porque eu estava na maior tormenta da minha vida. E o que ia me dar leveza, além de eu ter decidido usar o meu amor? A minha fé. E eu, por ter ouvido Jesus e Deus, eu falo que eu criei um tripé, que eu falei, cara, esse trio aqui é imbatível. Eu não sou de nenhuma religião, pai, não frequento nenhuma igreja. Mas Deus e Jesus, Deus está aqui, eu de mão dadas com Jesus. Falo, nada mais, estou blindada, mas porque eu escolhi, e é o que Ele faz convite todo dia para a gente. Só que a gente está muito ocupada, trabalhando demais, lavando o banheiro com uma escova de dente para ficar impecável. Porque a visita vai chegar, tem que estar tudo limpo. Ué, e para você fica sujo? A melhor louça para visita. Para você usa o prato lascado. Ué, tá tudo errado. É o contrário. Joga, na verdade não é o contrário. Joga o prato lascado fora, ninguém usa. Nem você, nem a visita. Por que a visita é mais importante do que você? Então a gente tem que olhar para nós, a gente olhar no espelho e entender que nós somos muito importantes.
e que ninguém vai nos salvar. Essa é que é a verdade. Pode ser assustador, mas também é libertador. Já pensou terceirizar o que você come, o que você veste, que profissão você vai escolher? Pedir a bênção para alguém para fazer isso? Deus me livre. Eu não quero. E fé é sobre isso. É você acreditar que vai dar tudo certo. É dar o passo no escuro e Deus vai colocando o chão para a gente. Eu tive medo, eu chorei, é óbvio. Eu senti tudo. Mas eu escolhi acreditar e falar, vamos ver no que vai dar sobre esse prisma mais positivo. Eu precisei ser muito corajosa, gente. Mas não uma Mulher Maravilha, que salva o mundo. Eu precisava me salvar naquele momento. Era entre mim e Deus. Por que eu precisei ser tão corajosa? Eu senti todas as dores que vocês puderem imaginar. A dor física de 40 pontos no lugar da minha mão. A dor psicológica para uma mulher, nós mulheres, sem uma mão. Ironia do destino ou não, eu fiquei sem uma mama durante 9 meses. Período de uma gestação. O que vai nascer depois disso? Eu não sei. E eu tive que ser muito corajosa para poder lidar com isso. Essa foi a minha dor. Minha dor era visível. Eu decidi passar bem. Se eu tivesse escolhido passar somente chorando numa cama, todo mundo ia compreender, não ia? Porque eles me visitavam, não viam meu peito, não tinha como ignorar. Mas porque era visível a minha dor. E as dores invisíveis que nós temos todos os dias. Que a gente é Mulher Maravilha durante o dia e chora na hora do banho porque não está aguentando carregar. Nós estamos a pé e dando carona para uma montão, uma galera enorme. E onde você leva essa galera? Aqui, ó. Aí fica pesado. Eu não estou dizendo para ninguém ser egoísta, tá? Mas a gente tem que ajudar até um certo ponto. Até onde eu posso. Dali para lá, eu não posso. Então, não se atreva a ajudar mais do que vocês podem. Porque aí vira um balaio de gato, vocês já não sabem mais se você está ajudando, se você está atrapalhando, se o problema é dela, se é o seu problema, e vira aquele vucu-vucu, aquela confusão. Então, a gente precisa ter mais compaixão com a gente, com a nossa dificuldade, para poder lidar. E todas vocês, sem exceção, ninguém aqui, todas vocês têm essa força dentro de vocês. Não importa o que vocês estão passando, passaram ou irão passar. Essa força brota dentro. Várias religiões falam. É dentro que encontra a força. Está dentro de você, não procura fora. E é verdade. Que eu passei. Eu fui testada a ponto de compreender tudo isso. Tá? E aí você arde, você queima. Um detalhe. Esse período de 9 meses foi o período que eu me senti mais inteira na minha vida. Chega a ser irônico. E sabe o que eu compreendi? Quem que ganha mais medalhas nas Olimpíadas? Os normais ou os paralímpicos? E por qual motivo? É a mente. A prisão está na mente. Não é na falta de um pedacinho de braço. Não é porque não enxerga, não fala, não anda, não tem uma mama. Não é sobre isso. Porque isso é dor física. E aí você renasce. Porque o espírito fica triunfante, galopante. E é isso que Deus quer de vocês. Deus quer que a gente seja corajosa. Que sejamos corajosas para lidar com as nossas dificuldades. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? É uma questão de acreditar. Acreditar em você. Acredita, mulherada. Acredita em vocês. Não é a musiquinha do He-Man, mas vocês têm a força, entendeu? É sobre isso. Todas nós. Porque quem somos nós? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quem é Deus? Bondade, inteligência, luz.
Eu não estou dizendo que nós somos iguais a Deus, semelhantes, que tem a essência. Nós temos bondade dentro de nós. Nós temos inteligência para poder escolher e não deixar que escolham por nós. E a gente tem muita luz dentro da gente. Só que a gente tem medo da luz. E aí a gente se acomoda e fica vivendo a sombra todo dia. Um dia pesado, um dia mais malmeno. Hoje o dia foi malmeno, né? Não deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Escolham como vocês querem viver. Todo esse olhar é para quê? O autocuidado. E está na mão de vocês. E todo dia é uma bênção para a gente poder escolher. Eu gosto de falar sobre atemporalidade. Passado, presente e futuro. O passado já foi, já aconteceu. A maioria fala, meu passado era melhor. Era mesmo? Vou falar para vocês. Vocês eram mais feias, não tinha chapinha, não tinha harmonização facial, mas quem não tem acesso, não tinha make. A gente não tinha a sabedoria que a gente tem hoje. E a gente era mais pobre. Essa é que é a verdade. Quem aqui não era mais pobre no passado? A vida não melhorou hoje? Então por que o passado era melhor? Eu não entendo. Por causa de quê? Me diz. Por causa de que o passado era melhor? E quem tem muito apego, muito apreço, e só fica batendo no passado, o que desencadeia na sociedade? A depressão. O futuro é o quê? Excesso de preocupação traz o quê? Ansiedade. Será que a gente está vivendo com muita gente deprimida e ansiosa? A gente tem que viver no presente, no hoje, no agora. O hoje chama presente, presente dado por Deus para a gente viver melhor, para a gente escolher melhor e a gente ter mais leveza. A vida não é só dor. Nós estamos na escola da vida, sim. E assim como a escola de alfabetização, uma hora o sinal vai tocar. Bem, acabou o tempo. Mas é lá seguindo a linha natural dos seus 80, 85 anos, não é agora. Então a gente tem que viver cada dia como se fosse o último. Todo mundo fala, eu tenho mais um dia. Não, é um dia menos. Você faz aniversário todo ano, então todo dia que passa é um dia menos na nossa vida. Tem um estudo na Universidade da Pensilvânia, fez um estudo, onde eles comprovaram que 91% das nossas preocupações não acontece. Yes! Dá até um alívio, né? Mas a gente esquece. O que é preocupação? Preocupar a mente com aquilo que não aconteceu. E aí a faculdade vem e prova, e não vai acontecer. A gente já acorda com uma preocupação. Ai, meu Deus, será que eu vou ser mandado embora? Uai, está trabalhando, você corre risco de ser mandado embora. Ai, será que meu filho vai bem na escola? É ele que tem que estudar, não é você. Ai, será? E não acontece. E vocês ficam ansiosas. Ai, meu Deus, está aqui, já está pensando o que vai fazer no jantar, porque aí tem que tirar a roupa da máquina, que não sei o quê. E ó, o core, 200 por hora. Então, a gente precisa também olhar isso. Tem que estar com eco aqui, gente. Alô, som. Então, a gente também precisa olhar para isso. Está nas nossas mãos e a gente quer terceirizar. A gente fica esperando um salvador. Nós somos guerreiras, independentes, donas dos nossos narizes, sim. E a gente fica esperando o príncipe encantado nos salvar. Oh, my God, ele não vai vir. Ai, que tristeza. Para quem está solteira e está procurando a sua metade da laranja, em primeiro lugar, você não é metade. Então não aceite metade na sua vida. Você é uma mulher inteira e merece alguém inteiro. Que te respeite e que trate com dignidade. É sobre isso ser inteiro. Eu achei a tampa da minha frigideira.
Não vai salvar a gente. Ninguém vai salvar a gente. A salvação é individual. E a gente fica esperando alguém salvar a gente. Amanhã eu faço. Muita gente fala, depois eu faço. O depois é quando? Não existe dia, local e hora marcada. Aí depois vira 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, acabou o tempo. Você já está velhinho, 80 anos, agora não dá mais. E no final nós somos apenas números. Já nascemos com dia e horário. Tem no CPF. No trabalho a gente tem um número. Conta bancária é número. E no final da vida a gente vai virar um número. Que a gente vira uma estatística legal, de olhar para trás e falar, olha tudo que eu fiz com a minha vida, foi maravilhosa, tenho história para contar. E não, se eu tivesse feito aquele curso de crochê que eu queria, se eu tivesse, aí não dá mais tempo. Então é hoje. E vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Não importa a origem de vocês. E nem quanto vocês têm na conta bancária. Nem tudo é sobre dinheiro. Dinheiro é bom sim. Para dar conforto, para morar bem, ter um plano de saúde bom, se alimentar bem, viajar. Mas é só isso. Você acha que Deus colocou a gente aqui para encher de bufunfa e voltar? Não. E gente do bem merece ganhar bem. Vocês são trabalhadoras, vocês merecem ter as coisas. Coisas melhores sim, porque é fruto do seu trabalho. Valorizem cada conquista que vocês tiverem. E eu gosto de falar do renascimento por conta do que? Tem uma mitologia que fala que a ave, esse pássaro, ele vive séculos e ele morre no próprio ninho. Então a fênix pega fogo e morre ali e renasce das cinzas. Nós renascemos das cinzas, dia sim, dia não. O meu renascimento foi sobre uma dor física. E a dor invisível que nós temos, carregamos no peito, e a gente tem até vergonha de falar. Não é nada, é bobagem. Não é bobagem. Para isso existe terapia hoje. Nós somos a primeira geração com acesso à terapia, para a gente falar e não ser julgada do que a gente está falando, rotulada. Tomar café com a amiga é muito bom, mas a amiga vai dar pitaco, vai dar conselho, aí não é legal. Você precisa de um profissional para ser imparcial no seu problema. E esse é sobre o meu renascimento. A Paty renasceu, virou anjo? Não, senhoras! Eu tive que fazer terapia porque eu estava muito intolerante com as pessoas. Eu fiz a minha mastectomia em 2023. A reconstrução da mama em 2024. É recente. Eu sou uma mulher muito privilegiada, porque eu tenho um airbag de fábrica e uma importada. Mas, essa foi a minha dor. Aí se chega uma, por que eu fiquei intolerante? Se a mulher chegar pra mim, quebrei minha unha, é sério? Vem cá, deixa eu te contar minha história. Mas é a dor dela, eu não posso fazer isso. Eu não posso rotular o outro em detrimento da minha dor. A minha dor é a minha, a sua é a sua. Eu não conseguiria passar 1% do que você já passou até hoje. E vice-versa. Então eu vou fazer terapia para ser um ser humano melhor e ter mais compaixão. Eu gostei tanto da coisa que eu me especializei em desenvolvimento pessoal e hoje eu trabalho com uma mulherada e está sendo um trabalho incrível. Então, daquilo que parecia ser o fim do mundo, uma jovem sem peito, pegar o limão que a vida Deus deu, que a vida deu. Eu não fiz uma limonada, eu fiz uma caipirinha, mas sem vodka. Vodka amarga. E esse foi o meu renascimento. E essa foto eu vou trazer que dá pra gente manter a nossa luz mesmo no olho do furacão. Eu não estava representando, não tinha como representar. E dá pra gente passar. Porque é aquele tripé que eu falei pra vocês. Não importa a tribulação de vocês. Com fé em Deus, fé em vocês. E fé, eu tive que ter fé
comigo, mas ela só precisava te ajudar naquele momento. E tem aquelas que ficam mais tempo. É sobre isso. Confia nas pessoas. Eu sou uma otimista nata. Eu acredito mais na bondade do que na maldade. Só que o que dá ibope na mídia? A desgrameira. Ações do bem não dá ibope. E acontece tudo ali, ó. No bastidor, de forma silenciosa. Se fosse isso, o mundo já teria sido destruído. Tem mais gente trabalhando do que roubando. Tem mais gente fazendo bem do que furtando uma carteira de bolsa de trabalhadores no trem de celular. Só que isso, opa, dá noticiário. Noticiário vem de quê? Din-din. Então que a gente possa ter um olhar mais leve sobre as coisas, e é como a gente olha. Alguém faz uma malcriação para você, você já quer ser reativa. Já arregaça as mangas, fala. Comigo é assim mesmo. Não sou de levar desaforo para casa. Só que você leva um desaforo de energia para o seu corpo. A sua veia estufa. Você fica com uma ira, você quer matar. Só que aí você leva todo esse ranço para a sua casa, lá no seu lar. É justo? Então a gente tem que começar a fingir demência das pessoas. Fez uma alteração e sai. E tá tudo bem. É sobre ela, não sobre você. Por que a gente vai dar poder para o outro nos irritar? É a gente que dá poder. E as pessoas sabem com quem elas podem mexer. Criança não sabe com quem ela pode avançar, se é mais com o pai ou com a mãe? As crianças crescem e os adultos sabem com quem eles podem mexer. Com quem permite e com quem não permite. E aí a gente... Gente, isso aqui está muito estranho. Isso aqui é para mostrar para vocês. Todas nós carregamos algumas feridas. Todas nós temos uma dor dentro de nós. A gente não sabe a história do outro. Por isso temos que ser gentis com as pessoas. Porque a gente não sabe que batalha ela está travando. Por que ela é tão mal-humorada? Ela está em sofrimento, só que ela não sabe pedir ajuda. E aí a gente é reativo. Ela deu um bom dia torto, você também dá um bom dia torto. Que a gente possa ser, a gente não tem a luz divina dentro de nós, que a gente possa ser um pontinho de luz na vida do outro e não a maçã podre. Se a maçã podre chegar, joga a luz na maçã podre, é mais uma luzinha. Agora, se a maçã podre chega e você se contamina, são duas maçãs podres no ambiente. É a gente que volta no ambiente. E eu criei, por conta da minha história, eu criei o projeto Renascimento Rosa, onde além de levar palestras, eu criei a corrida da caminhada, né, do Renascimento Rosa. Essa foi o ano passado. Eu chamo de fé em movimento. Foi o ano passado que a gente realizou lá em Carapicuíba. Essa nós fizemos domingo agora, dia 26. É um evento onde a gente leva informação, orientação e também uma forma de comemorar a vida, porque nós estamos vivas. E o que você passa de mais doloroso ou já passou, não define quem vocês são. Porque todo mundo tem a sua tribulação, todo mundo tem uma história para contar, mas isso não define vocês. E aqui eu dei uma entrevista na revista Empreendedores do Brasil, contando um pouco da minha história. E eu quero dar um e-book para vocês. Eu acho que nem todas estão no celular, mas depois a Cláudia passa para vocês. Quem quiser, eu também sou reikiana, então esse e-book fala: cuide da sua energia. Sua energia influencia no seu lar. Qual lar? O seu lar casa, o seu lar trabalho ou esse lar sagrado? Então, energia é tudo. O que você põe a mão tem a sua energia. Como que você faz as coisas? E aí, quem quiser o e-book, é só colocar a câmera aqui, manda uma mensagem para mim, eu quero, minúsculo, tudo junto, e vocês vão receber o e-book em PDF, tá?
E aí vocês me seguem, tá, gente? Porque eu preciso ganhar 1000 seguidores para poder fazer live. Porque agora o Instagram está mais severo. Falta pouco. Falta pouco. É? 30. 30, ó, vamos lá. E para fechar aqui, eu quero dizer para vocês: a vida não é o que vocês passam, é o que acontece com vocês. É como passa. Como vocês escolhem passar. Então, o problema que vocês tiverem, a tribulação, é só 10% de tudo. 90% é o como você está enxergando isso. De forma distorcida, com emoção torta. É sobre isso. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe como se comportar nas situações. Alguém fez uma malcriação, finge demência e sai. Mas também não leva para dentro de você. Para que dar poder para o outro? Para te irritar. E aí o outro tripudia de você mesmo. Mas fala, aquela pessoa me irrita. Aí vai te irritando, você quer matar. Mas você deu poder para ela, você tem que entender isso. Porque se a pessoa faz uma malcriação com você uma vez, você, opa, com licença, vai para lá, nunca mais ela vai mexer com você. E a gente tem medo de ser boazinha. Na verdade, eu tenho medo de ser boazinha. Eu tenho medo de gente boazinha. Eu não sou boazinha. Eu procuro ser uma pessoa do bem, justa. Porque boazinha é aquela que, ó, ataca a gente pelas costas. Então não sejam boazinhas. Mas digam não. Se alguém fez uma coisa que você não gostou, você não precisa gritar. Não é sobre isso. Ó, foi legal, para com isso aí. Não. A pessoa vai entender e ela não vai fazer. Agora, se você deixa, né, dar risadinha, aí que ela vai tripudiar. Então a gente também pode pôr limite com relação tóxica, com gente desagradável. Põe ela no lugar dela, você no seu lugar e todo mundo segue. Mas a gente não faz isso porque a gente tem medo de desagradar. Ah, não é legal falar assim, ué, mas foi legal que não foi você? Então, em primeiro lugar, a gente. Imagine vocês no avião e aí o comandante faz um alerta de emergência. E a aeromoça fala, coloquem suas máscaras. E vocês, como salvadoras do mundo, estão de calcinha de Mulher Maravilha, pega a máscara e coloca no filho. Parabéns, seus filhos ficaram órfãos. É primeiro em vocês, mulheres. Vocês são adultas, têm iniciativa. Põe vocês, respira e salva o seu filho. É sobre isso. Para de salvar o mundo. Não é egoísmo. A gente vem de uma cultura de que é egoísmo a gente cuidar da gente. Não é. Não é. E eu agradeço demais. Muito obrigada pela presença de vocês. Agora a gente vai fazer um sorteio. Deixa eu pegar aqui o pote. Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal. Eu sou mentora de superação e propósito. E eu auxilio várias pessoas, a maioria mulher, a se conhecer. Eu aplico ferramentas, são 3 testes que a gente faz. O primeiro teste é de personalidade. Quem sou eu? O segundo teste, comportamental. Como esse eu se comporta? E o terceiro teste, de sabotador. Por que o jeito que eu me comporto, eu não vou? O que me segura? Parece que você vai, faz e não sai do lugar. É porque ainda vocês não se conhecem, vocês não sabem que ainda travam vocês, por que travam vocês. Freud, na psicanálise, fala, tudo está na infância. Quando você descobre que veio de lá, tudo que te sabota, você vai falar, não acredito que era isso. Só que a gente não sabe e a gente não avança sozinho. Seja com ferramentas, seja com a psicologia, com a psicanálise, a gente precisa se conhecer. E aprender a contar a história das nossas histórias. Eu não vim contar minha história aqui com ar de tristeza, eu vim? Não. Então vocês também têm que aprender a contar a história de vocês com yes, com parrudez. Eu não tenho nada de especial. Eu
sou igual a vocês. Nós somos irmãs, filhas de Deus, do Criador. Mas eu parei e ouvi o que Ele queria de mim. E é isso que vocês têm que fazer. Está dentro de vocês. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Escolham ouvir o chamado de vocês no dia a dia. E isso vai trazer leveza na vida de vocês. Então, vamos sortear esse voucher. Aí, vocês entram, quem for a sortuda, vocês entram em contato comigo em novembro. E aí, a gente vai marcar 2 sessões online. A primeira vai ser para a gente fazer um bate-papo, conhecer um pouco de você. E a segunda já com os testes feitos para dar um retorno para vocês. É bem legal, é um trabalho muito simbólico e está ajudando muitas mulheres a entender quem elas são na fila do dom. E que vocês lembrem que vocês podem ser o que vocês quiserem. Rufem os tambores! Eu não ouvi o tambor! Rufem os tambores! Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar. Número 26. 26? Não? Número 6. Ah, sou eu. Muito bem! Sabia. Já sabia, então se profetizou, porque já sabia. Como é seu nome? Então, eu esqueci o nome, gente. É você que segura seu tempo. Parabéns, Miguelinho. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Esse é o momento de vocês. Fala sobre o altezão. Como que a gente pode fazer o nosso altezão? Mãozinha nas costas, movimentos circulares, até chegar no bico da mão. Vai apalpando. Opa, checou alguma coisa? Marca uma consulta. Na axila, como que a gente faz? A gente vai pegar aqui em formato de pinça para ver se tem algum carocinho na axila. E também dá uma palpadinha. Opa, tem uma coisinha estranha. Não sinto, mais dói. Marca a consulta. A gente não tem aptidão para fazer o exame e falar é ou não é. Nem o médico. O médico vai apalpar. Opa, tem uma coisinha. Exame é a ciência que salva a gente. Então faça os seus exames de toque, porque ele salva vidas mesmo. E é a gente que tem que fazer. Pode ser no banho, pode ser deitada. A hora que der, faça os seus exames. Para aquelas que ainda não fizeram os seus exames, marque consulta. O SUS está disponibilizando mamografia a partir dos 40 anos, sem sintomas. Vamos surfar nessa onda de proteção e de cuidado. Tá? Mais alguém? Não? Ninguém tem pergunta? Nossa, a galera da manhã teve uma briga aqui, né? Teve umas 10. Mateus Sou, né? Depois do almoço é um cafezinho, uma rede. Então a gente pode encerrar? Pode encerrar. Gente, muito obrigada pela presença de todas vocês. Fiquei muito feliz de vocês terem vindo. Vou apresentar a parte do meu jeito, porque a gente se conheceu na 4ª série. Né? Nós tínhamos 10 anos, eu morava na Zona Leste, em Guaianazes. E aí a minha família veio para Carapicuíba. E eu lembro que quando eu morava em Guaianazes, a escola era muito pertinho de casa. E quando a gente chegou em Carapicuíba, a escola era muito longe. Parecia que a gente andava e não chegava nunca na escola. E a Paty, ela foi uma das primeiras crianças que me recebeu na escola. E aí, desde então, né, a gente ficou um tempo longe. E aí nós nos reencontramos de novo pelas redes sociais. Na verdade, no posto de gasolina, a gente se encontrou uma vez e aí a gente trocou o número, foi muito rápido, né? E aí hoje, Deus nos deu essa oportunidade de estarmos juntas novamente. E eu estou muito feliz pela presença dela, pela vida, pela saúde e pela presença de vocês aqui também.
Muito obrigada, gente.